a gente possa ter sempre essa música aí no nosso coração, né? E se acalmar e ver Deus em todas as coisas, né? Tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa ao nosso redor. E às vezes a gente para de ver, né? Verdade. É verdade. Precisamos lembrar dessa música nessas horas. Então, bem-vindos a todos, amigos. Fico feliz aí de recebê-los e de encontrar com vocês. Hoje teremos a palestra do nosso caro amigo Sauler, e ele que é terapeuta sistêmico, que trabalha na arte aí da psicologia, no reerguimento das almas aí, faz isso tão bem, nos brindou com essa palestra. Muito obrigado, Sauler, por aceitar o convite. Então, ele vai nos falar um pouco aí sobre o papel do autoconhecimento, né? Nos dias atuais que a gente está passando, né? Então, ninguém melhor para falar que ele. E muito bem-vindo. Nós vamos ter, depois da palestra, que vai mais ou menos até umas 7h55, né? Incluindo perguntas e respostas. Depois nós vamos ter uma vibração espiritual, como sempre. E depois teremos a mini palestra com a Thaís, que está, graças a Deus, aí com a gente, liderando esse grupo da Joana de Ângeles, que também une espiritismo e psicologia, e que vai nos falar aí sobre Jesus e humanidade, Jesus e amor, são os tópicos aí do livro Jesus e Atualidade, né? do Divaldo Pereira Franco, psicografia do Divaldo, da Joana de Ângeles. Então, teremos uma noite aí maravilhosa. E vou passar, então, a palavra para o Sauler. Sauler, por favor. Alex, antes de começar, vocês Daniel. estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Sauler, tem uma luz, eu sei que você é um ser de luz, assim, mas tem uma luz bem forte em cima de você que está ofuscando um pouco a tela. Não sei o que você consegue fazer aí. Não se preocupa, viu, Sauler? Eu sei que o Sauler teve que ajeitar umas coisas lá, eu sei. Não, então tranquilo. Não, deixa quieto. Vamos lá. Nós vamos nos acostumar com a luz do Sauler. Eu sei que eu ofusco um pouco, mas faz parte da experiência. Luz pra gente. Vamos lá. Vai lá, Sauler, pode ir lá. Só para quebrar o clima. Quebra-gelo. Beleza. Boa noite a todos. Que bom, né? A gente iniciar já com essa energia bacana, essa energia muito positiva. Essa brincadeira aí que, às vezes, ele roubou meu trocadilho. Às vezes eu falo sobre isso. Sobre a questão da luz. Mas, de fato, fico muito feliz pelo convite. Muito obrigado, Alexis. Muito obrigado, Daniel, por sempre lembrarem e me convidarem para fazer alguma participação, seja através da Mocidade, seja através de palestra. Eu sempre digo que é muito honroso quando nós nos colocamos em ação e servimos na seara do Cristo. É realmente uma gratidão enorme poder servir, poder trabalhar, e estou aqui para poder contribuir com o melhor que eu puder. Não tenho todas as respostas, mas vou ao máximo me dedicar para me colocar da melhor forma possível, e vamos abrir, sim, para algumas perguntas, porque esse tema é um tema muito palpável para nós, né? Na nossa questão, na nossa vida. Autoconhecimento. Ainda um pouco meio que com um ranço de que é autoconhecimento e tudo, mas é extremamente necessário. E aqui eu vou perpassar por algumas questões como: conhece-te a ti mesmo? Como eu posso, de repente, saber quem eu sou se eu não me conheço? Como eu posso saber o que eu tenho que fazer, o que eu gosto, o que eu preciso executar se eu não me analiso? Essa autoanálise, essa questão de você olhar para dentro, é extremamente necessária. Porque quando você não sabe quem você é, você fica perdido, fica confuso. Eu lembro muito quando Cristo chegou a afirmar: sois deuses, podereis fazer o que faço e muito mais. E como eu posso, de repente, acreditar que eu sou Deus com tanta imperfeição? Eu acho que o Cristo estava equivocado.
Rapaz, nesse momento ele tá doidão, tá errado, não é possível, tem alguma coisa errada. Não, não é não, gente. Nós não sabemos o nosso valor. Nós não sabemos o nosso potencial. Nós não sabemos até onde nós podemos ir. E é importantíssimo que nós possamos fazer essa autoanálise, entender quem nós somos, para que a gente possa caminhar para o caminho que tem que ser. Mas ele disse também o seguinte: podereis fazer o que faço e muito mais, colocando também um divisor de águas, de que nós ainda não estamos prontos, nós estamos na caminhada, temos que amadurecer, temos que vivenciar, temos que experienciar situações, e através dessas experiências que nós conseguimos avançar. E aí que vem a bênção das dificuldades. Que doideira é essa, Sauler? Bênção de dificuldade? Sim, bênção das dificuldades, porque através das dificuldades, dos atritos, que nós conseguimos também sair do nosso estado moroso, da nossa inércia. Lembram quando a gente fala muito sobre a questão de o que move mais, o que realmente incentiva mais, o que te impulsiona mais, a dor ou o prazer? De uma forma muito natural, muitas pessoas têm a tendência de falar que é claro que o prazer, Saulo, o prazer me estimula mais e por isso, porque eu quero muito uma coisa, eu me lanço. Será mesmo? Quantas pessoas querem ter um corpo em dia, uma saúde de ferro, conseguirem até mesmo grandes trabalhos, promoções, dinheiro? E aí? O prazer disso é enorme. Você faz as coisas para que isso aconteça? Será mesmo? E aí, de repente, você vai no médico. O médico vai, passa uma bateria de exames e quando chega, ele começa assim, ó, ai, cara, nossa senhora, você já cai da cadeira, né? Porque realmente deu ruim ali. Alguma coisa pegou. E o que pegou foi realmente o cenário que você deu tão pouco valor para si próprio que você agora está colhendo os frutos das suas ações. Ação e reação. Consequências. E aí ele chega e fala para você: meu camarada, o que você faz de esporte? Rapaz, o maior esporte que eu faço é sair do sofá, ir na minha geladeira, pegar alguma coisa e voltar para deitar. É bacana, né? É gostoso fazer isso, né? Nossa, é bom demais. Rapaz, estou com a vida que pedi a Deus. Trabalhei muito a minha vida toda, agora estou na aposentadoria, estou de boa. Legal, só que os seus exames mostram que se você continuar com essa estratégia, você não dura muito mais não. O quê? E aí, através da dor, de saber que você pode desencarnar previamente, de uma forma antecipada, voltar para a pátria espiritual um pouco mais cedo, você começa, eu acho que eu vou ter que ir na academia, eu acho que eu vou ter que dar umas corridinhas, eu acho que eu vou ter que ir na nutricionista. É agradável? Não. É necessário? Totalmente. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Lembram quando Paulo disse: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. E é assim que nós somos. Nós queremos o prazer imediato. Nós somos imediatistas. Aprendemos a ser assim. A escola da vida, ao qual a maioria daqui de repente veio, é que nós temos que ter resultados imediatos. Alguém pergunta, você tem que responder. Alguém te pede, você tem que atender. Você quer alguma coisa? Você, tendo essa escola da vida, você quer agora. A longo prazo? Médio prazo? Não, eu quero agora. Eu quero ser feliz agora. Eu quero que a minha dor suma agora. Eu quero ficar com o abdômen trincado agora. Não vai acontecer. Não vai. É tudo gradativo. Você precisa ter alguns alicerces, algumas bases, para que você possa também ter a força necessária de seguir avante. Os atritos são extremamente necessários, tanto que eu gosto muito de falar isso e é uma extrema verdade. Você só se locomove por conta do atrito do seu pé com o solo. O atrito do seu pé com o solo te impulsiona para frente, você faz uma força, só que é tão automático, você já se acostumou tanto com isso, que você nem pensa, você só caminha. Esse é um grande ponto de análise. É penoso demais a gente conseguir andar, gente. Por isso que tem alguns espíritos que não querem reencarnar, porque é osso viver aqui na matéria. Tá doido? Lá eu consigo me locomover com uma facilidade gigante. Não tenho essa peso, essa matéria grosseira. Muita gente não quer reencarnar. Mas programa reencarnações para que possa avançar.
Não é gostosinho estar aqui na matéria, mas é possível de que nós tenhamos prazeres, sim, para que nós tenhamos felicidades. E como que eu começo a ter cada vez mais felicidade? Se conecte com você. Seja uma pessoa que tenha consciência do teu papel, da sua vocação, do que realmente você tem como missão e propósito. Se você não sabe para onde você quer ir, saiba, você vai chegar em algum lugar, mas nem todo lugar vai ser agradável para você. A mídia nos coloca um grande patamar para ser seguido, que você tem que estar com o abdômen trincado, que você tem que ser milionário, que você tem que ser bonitão, que você tem que ter olhos azuis, que você tem que isso, tem que aquilo outro. Muitas pessoas fazem isso, e aí às vezes a gente vê atrocidades que as pessoas fazem com o próprio corpo, querendo parecer coisas que não são. E o pior de tudo, quando o resultado fica ruim pra caramba. Mas o grande ponto é que você está buscando ser alguma coisa que você não é. As pessoas que chegam nesse patamar de atingir próximo do que a mídia coloca como sendo o ideal para você ser feliz, estão em consultórios, estão cometendo suicídio, estão indo para o caminho das drogas. Por quê? Ué, mas não conseguiu, não atingiu esse patamar, agora estaria curtindo, feliz da vida, não é verdade? Não, não é verdade. Porque a mídia pega um monte de questões que cada um de nós funciona num ponto máximo de felicidade e une tudo. Sabe quando que a gente vai conseguir 100% ser esse personagem criado? Nunca. Porque nós conseguimos, através da profissão, como o Alexis falou, eu sou terapeuta sistêmico e analista corporal, e através dessas ferramentas eu consigo entender como a pessoa funciona. Isso me rende títulos como bruxo, mago, mestre dos magos, porque parece bruxaria às vezes mesmo, mas não é, é ciência. Você consegue entender como a pessoa funciona por analisar o formato do corpo dela. E com isso eu consigo entender que, de repente, uma pessoa é muito mais contida, não gosta de abraços, não gosta de se permitir, não gosta de repente, estar em grupo, não gosta de estar em grupo, mas vivemos em sociedade. Show de bola. Sociedade é uma coisa, multidão é outra. Para pessoas que funcionam desse jeito, se tiverem 2 amigos, já tá bom pra caramba. Não é quantidade. Não gosta de se expor, porque tem alguns receios, algumas dores, algumas questões envolvidas. E qual é o problema quando essa pessoa não entende que ela funciona desse jeito? Ela entende como se ela não tivesse valor, como se ela fosse ingrata. As pessoas julgam ela como sendo marrenta, como sendo grosseira, como sendo uma pessoa esquisita. Esquisito por quê? Porque é diferente de você? Se a gente pensar assim, Jesus era esquisito pra caramba, né? Até hoje é esquisito. Quem é que consegue ser igual a Jesus aí? E o interessante é que a gente tenta imitar esse esquisito, né? A gente tem que aceitar a pessoa como ela é. Cada um funciona do jeito que tem que ser. Mas existe uma diferença entre aceitar a pessoa do jeito que ela é e ver que ela está doente, que ela não está bem e você não fazer absolutamente nada. Isso não é aceitar, isso é omissão. É diferente, bem diferente. Mas uma pessoa que quer ter o espaço dela, desde que ela não viva isolada do mundo, ela tem que ter o espaço dela sim. Existem pessoas que precisam ter contato com as outras. E já chega abraçando, beijando, às vezes dá aquele beijo que chega a ficar melado no rosto. E tá tudo certo. Pessoas que funcionam desse jeito, totalmente em contraposição à que eu falei inicial. E o que está de errado nisso? Nada, porque ela funciona assim. E é maravilhoso ser assim, sabe para quem? Para ela. Para mim, de repente, não é. Para, de repente, o Daniel não é. Para o Alex, de repente, não é. Mas para alguém vai ser. E para esse alguém vai ser muito positivo, que ela dê vazão a isso. E aí, daqui a pouco, as pessoas começam a criticar. Cruz credo, fulano de tá grudento, né? Ai, que nossa senhora. E começa a julgar, achando que essa pessoa tem mais de ultra problemas e por isso que fica fazendo isso. Ela não é feliz com ela mesma. Então, ela fica buscando a felicidade nos outros. Depende de como você funciona. Pessoas que funcionam desse jeito, acreditem, só vão ser plenamente felizes se estiverem coexistindo com outras pessoas e em harmonia. Elas necessitam. O que está de errado? Nada. Mas ela funciona de uma forma diferente. Tem outros que, de repente, não gostam de serem expansivos. Se ficarem em exposição, preferem morrer do que ficar ali numa palestra, numa apresentação.
gostam de estar no anonimato, gostam de estar ali nos bastidores, mas têm um papel fundamental na criação de alguma coisa. E daqui a pouco as pessoas começam a julgar. Fala sério, o cara é covarde, não consegue fazer uma palestra? Pô, com tanto conhecimento, olha só que egoísta. Só que é conhecimento para ele. Cara, nada a ver, gente. O cara tem bloqueios, de repente, de ser julgado. Tem receios de repente, cometer equívocos. Tem receios de repente, se sentir tão pressionado em ter que falar o que é certo, no momento certo, que ele trava. E aí, ele está errado? Ele está buscando ser ele mesmo. E as pessoas não respeitando isso por uma coisa chamada falta de empatia, de se colocar no lugar do outro, faz com que a gente massacre quem não é igual a nós. E às vezes nós não conseguimos fazer determinadas coisas, mas ainda assim é um massacro, mostrando que o outro não é bom. Pessoas que funcionam assim fazem, não porque são maledicentes, mas porque elas se sentem tão pouco que eu preciso minar o outro para eu ver que ele não cresce tanto me deixando no anonimato. É claro que isso tem uma questão adoecida, a doença emocional, a doença mental, mas nós precisamos compreender que os títulos que nós colocamos são extremamente prejudiciais. O nosso cérebro é uma biomáquina, e por isso que o Cristo ensinava numa programação maravilhosa para cada máquina captar da sua forma, através de parábolas. Ele ensinava através de contação de histórias. Ele falava aos nossos ouvidos e aos nossos corações, mas ainda hoje, se abrirmos para uma discussão aqui falando de uma parábola, eu tenho certeza que vai surgir pelo menos umas 5 formas interpretativas. No mínimo. E aí o grande ponto é justo esse. Nós compreendermos que nós somos diferentes e ser diferente é muito bom. Ser diferente faz com que nós tenhamos a possibilidade de aprender com o outro. Que se o outro funciona de uma forma diferente de mim, mas eu julgo o outro como sendo errado, o outro que de repente é agressivo, e eu fico muito revoltado por conta disso, eu não dou conta de perceber uma questão em mim. Sou intolerante. Sou impaciente. O outro é um espelho, gente. Por isso que viver sociedade é maravilhoso. O outro faz com que nós conheçamos as nossas imperfeições e também desperte em nós a nossa melhor versão para fazermos aquilo que realmente nós gostamos. Por isso que é importante nós não nos isolarmos de todo, nós vivermos em sociedade e permitirmos, no nosso ritmo, da nossa forma, ter contato com pessoas. Definitivamente, se isolar de todo não é saudável, porque você, ficando totalmente sozinho e isolado, você não tem como ter uma perspectiva diferente, ouvir algo diferente, ter um posicionamento que contraponha você. É muito importante que nós consigamos compreender isso. Se nós só tivermos contato com aqueles que nos aplaudem, batem a cabeça e concordam conosco, nós não vamos avançar. Ué, como assim, Sauler? É importante que você tenha pessoas ditas, de repente, adversários ou inimigos, ou pelo menos pessoas que contraponham a sua posição, porque você analisa. Conversando com o Daniel recentemente, aconteceu. Daniel deu um posicionamento dele, chegou, me pegou de uma forma que eu, num primeiro momento, eu senti assim, caramba, calma aí. Mas eu já estou nisso há um tempo, né? Eu tendo pessoas, falo isso com as pessoas, então aprendo muito isso. Então eu comecei já a analisar de cara. Calma aí, deixa eu analisar. Ouvi meu áudio, que eu tinha mandado para ele, percebi qual foi a possibilidade de interpretação, acolhi o que ele falou, filtrei o que realmente era, o que não era, analisando o que eu queria falar e percebi os pontos de melhoria que eu queria fazer. De verdade, gente, é fácil fazer isso? É natural todo mundo fazer isso? Claro que não, mas eu faço, e nem sempre, justamente porque eu estou nessa área, eu trabalho com isso, eu instruo pessoas a fazerem isso, e eu sou o ouvido mais próximo da minha boca, então eu ouço. Por isso que eu me lanço sempre para as oportunidades de fazer palestras. Vocês não têm noção do quanto eu aprendo ao estudar antes e poder compartilhar nesses momentos. Palestrante não é melhor do que ninguém, gente. Palestrante só estudou antes e está vindo aqui colocar a cara para compartilhar alguma coisa. Aquele que se julga melhor,
já está bem equivocado e adoecido. Porque aquele que é o mestre dos mestres, o governador do nosso planeta, o caminho, a verdade, a vida, nos ensinou que eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Depois de lavar os pés de todos os apóstolos. Então, aqui a gente precisa compreender com Cristo o que realmente tem que ser feito, quais os caminhos que vão ser mais efetivos para nós nos conectarmos com a nossa melhor versão, com o nosso eu. Mas, Sauler, como é que eu vou saber quem eu sou? Eu estou em uma profunda confusão mental. Se está num nível tão crítico, busque ajuda. Esse é um ponto importantíssimo. Algumas pessoas falam, mas a pessoa tem que ser muito forte para buscar ajuda. Ou então, é uma pessoa muito fraca para ter que pedir ajuda. Nenhuma nem outra. É você respeitar o seu tempo. Se você não está conseguindo dar conta daquilo que você tem, se você não está conseguindo dar conta dos seus pensamentos, da sua autocrítica, ou então da sociedade que te massacra, se você está adoecendo por conta disso, se você está sofrendo por conta disso, lance-se a pedir ajuda. Lembremos novamente o Cristo. Buscai e achareis. Pedi e recebereis. Batei a porta e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que busca, acha. Todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que bate a porta se abre. Sabe o que isso ele quis dizer? Meu camarada, não fica só no sofá esperando que vai cair do céu, que não vai, não. Faça a sua parte. Tá ruim? Faça a sua parte. Quer melhorar? Faça a sua parte. Quer que realmente você progrida, que você melhore, que você seja uma pessoa cada vez mais capaz, faça o seu movimento. Tem uma música que eu adoro, que fala justo sobre isso. O saber nos faz compreender, mas a ação nos faz crescer. Nossa, como isso é verdade. Todo mundo que está mal só melhora quando começa a agir. Quem está mal e se isola, normalmente não melhora. Eu estou colocando normalmente porque não dá para saber de toda a população mundial. Mas, normalmente, não melhora. E por quê? Porque precisa ter uma ação diferente. Então, vai fazer muito bem essa pessoa que está num nível de depressão, de autodepreciação, de repente, já se flagelando, fazer coisas diferentes. A mudança que a gente quer está na atitude que a gente não toma. E se eu quero alguma mudança, tem que partir de mim. Que sejamos a mudança que nós queremos no mundo. Que façamos a mudança que eu quero para a minha vida. E para a gente conseguir entender qual é a nossa missão, como que realmente eu posso ser uma pessoa melhor, vai ajudar bastante que eu consiga também entender o que vibra o meu coração. Eu já trabalhei... Oi, pode falar, desculpa. Desculpa a interrupção. É que eu vi que a Lúcia levantou a mão há um tempinho, não sei se ela tem alguma questão. Você gostaria de deixar as perguntas para o final ou vai fazendo? Eu já estou praticamente finalizando aqui para a gente abrir para perguntas então e respostas. Então Só fazendo a explanação mesmo. Não, que isso, não tem. Eu achei engraçado que você falou a Lúcia, aí eu pensei que fosse a Luz. Eu já não. A gente já aprendeu a se acostumar com a sua luz. Beleza. Então, gente, é muito importante que nós consigamos entender o que vibra o nosso coração, e eu vou dar o meu relato aqui de como aconteceu comigo. Eu já trabalhei em diversas empresas, tenho 38 anos, né, de vida, de reencarnação nessa roupagem, já passei por algumas multinacionais, 3 multinacionais, e sempre fui um cara que vestia muito a camisa, aquele cara que se dedicava, aquele cara que fazia o melhor possível para conseguir contribuir, e me sentia muito vivo em fazer isso. Me sentia muito bem em fazer isso. Mas sempre faltava alguma coisa. Tipo, tá bacana e tudo, mas não tá me completando, sabe? E aí, através de um processo terapêutico que eu estava sendo atendido, o terapeuta em questão, que é um grande amigo hoje, fez toda a conexão de todas as experiências que eu acabei falando para ele. E ele disse, nessa interseção, Sauler, perceba, o que você mais gostou de fazer nas empresas era atuar com pessoas, ajudar pessoas através de feedback, ajudar pessoas através de um treinamento, ajudar pessoas através de um aconselhamento. Lidar com pessoas é o que vibrava e vibra o seu coração. Aí eu tinha sempre uma grande pergunta, né?
mas como é que eu ganho dinheiro ajudando as pessoas? E ele chegou para mim e falou, Sauler, eu também tenho muito essa questão. Eu vivo ajudando as pessoas e vivo materialmente através dessa profissão. Eu sou um terapeuta. E aí, a partir dali, eu comecei a estudar. E digo para vocês hoje que não existe isso de sextou para mim. Eu estou todos os dias. Porque eu sou feliz todos os dias. Porque eu estou amando, desde que eu comecei a ser terapeuta, porque eu sempre quis ajudar as pessoas e verdadeiramente hoje eu posso fazer isso intensamente, profundamente, com todo o meu coração. Todo o teu coração? Que história é essa? Que terapeuta é esse? Eu falei até com o Daniel recentemente. O Sauler terapeuta e o Sauler pessoa são um só. Mas é claro que, através do processo terapêutico, eu fico mais atento, porque ali eu estou trabalhando para direcionar, fazer coisas que sejam efetivas para que a pessoa tenha a melhora dela. Mas me compraz muito ajudar as pessoas. Então, falando sobre o que vibra o meu coração, sempre vibrou o meu coração me colocar em auxílio. E aos 38 anos, hoje eu estou hiper atento para toda oportunidade. Eu acho que o tempo urge, né? E eu estou abraçando isso com força. Então, eu detesto ter alguma oportunidade perdida. Eu participei agora há pouco de um estudo, fazendo uma mini palestra, em um estudo com perguntas e respostas, no grupo que faz o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Saí, me arrumei, vim para cá e daqui eu vou para um outro tipo de estudo com o Caetano, que tá aqui. Inclusive, Caetano, obrigado pela participação. Que a gente vai fazer uma live falando sobre a questão da saúde emocional, sobre os nossos propósitos, as nossas missões. Totalmente condizente, né? Autoconhecimento. Eu busco isso para a minha vida, trago isso para a minha vida, aplicável para que eu possa ser uma pessoa melhor. E com conhecimento e base, eu venho através das oportunidades que eu tenho para falar em público, seja também através de uma forma privada, nos atendimentos terapêuticos, eu acabo falando com base, porque eu perpassei por muitas questões, muitas coisas. E aqui é importante demais, eu me permiti viver. Errei muito, gente, e ainda erro. Mas através da ação, a gente melhora. Porque chega um momento que você bate tanto de uma forma errada num caminho que você fala, não, calma aí, isso daqui é ruim para mim. Não me traz tantos benefícios. O caminho está certo, o caminho está errado, esquece certo e errado por um momento. Nesse momento, vamos pensar o que traz mais benefícios e malefícios. Se te traz mais benefícios você atuar de uma forma, atue. Essa estratégia é boa para você. Se te traz mais malefícios, modifique a estratégia para que você possa ter maximizado os resultados. E ainda falando sobre resultados, os nossos resultados não nos definem. Podemos ter um dia maravilhoso, sublime, perfeito, e as pessoas olharem para ele e falar, nossa, esse cara é um exemplo. No dia seguinte, eu estou virado no capiroto, estou fazendo um montão de doideirada, estou cuspindo marimbondo para tudo quanto é lugar. E aí, de repente, a pessoa fala, caraca, que viagem, esse cara é muito, muito louco, meu irmão. Grosseiro isso. Nem uma coisa nem outra, nós somos de momentos. E nesse momento eu posso estar bem, naquele outro momento eu posso estar mal. Não nos cabe julgar. Se você está vendo alguém mal, faça alguma coisa para ela, nem que seja uma prece. Quer contribuir? Faça alguma coisa de bom. Espero ter contribuído com essas explanações e agora, num momento que eu gosto demais, é justamente essa troca. Esse momento que a gente pode trocar ideias através das perguntas. Eu vou fazer o máximo aqui para responder da melhor forma possível que me compete e que eu consigo, e a gente pode dar início. Legal, muito obrigado, Saulo, pela explanação maravilhosa. E é importante da gente ter essa reflexão, né, sobre o outro, né? Às vezes a gente é um mundo, mas o outro é outro mundo, né? E a gente não, a gente dentro do nosso mundo age como se todo mundo fosse igual a gente, mas não é, né? Eu vou passar então para a Lúcia. Lúcia, você pode fazer a sua pergunta. Você tinha levantado a mão? Lúcia Schmidt? É a Lúcia Schmidt que levantou a mão. Não sei se foi sem querer, mas se não foi, esse é o seu momento. Lúcia Schmidt, Lúcia Schmidt, está ouvindo a gente?
Eu acho que foi sem querer, Alex. Eu estava em contato com ela Ah, pelo chat, mas, bom, enfim. Fiquem à a gente pode vontade de passar fazer para uma outra perguntas. pessoa, né? Se É alguém isso, tiver senão alguma a pergunta. da Lúcia puder, ela faz a pergunta. Deixa eu só escrever aqui. Nesse meio tempo, se porventura alguém quiser fazer alguma pergunta, coisa para falar, eu tenho de um monte, gente. Se ninguém falar nada, Senão eu lanço uma pergunta aqui que eu notei uma coisa, viu, Saulo? Quando eu estava aqui, estava eu e a Lúcia Verônica aqui no começo, e a gente reparou que hoje a Lúcia falou que rezou bastante, sentiu uma coisa, uma vontade, né, de chorar, assim, orou bastante. E aí eu também estava o dia assim, meio, sabe, meio deprê, assim, meio esquisito. O que será que está acontecendo com a gente, né, Saulo? O que tá... Parece que esses dias são mais sensíveis, ou é influência espiritual, que tem muita. Tem várias explicações, né? Mas eu queria ouvir de você sobre esses dias, né, como esses, assim. muito legal, porque eu costumo até brincar falando que é que nem a nosso batimento cardíaco, né? Tem altos e baixos. Nós somos altos e baixos constantes. E quando o batimento cardíaco fica linear é porque a gente morreu. Então, Boa! aceitemos que nós temos os altos e baixos e é natural esses altos e baixos. Aqui é importante a gente perceber quando está muito no alto ou quando está muito no baixo durante um longo período. Então, se for, de repente, essa questão do batimento cardíaco, só para ficar mais ou menos uma alusão, quando acontece de você dar um pico baixo e dar uma continuidade, é porque você está muito tempo perpassando por esse estágio e pode estar chegando no nível de adoecimento, mas tristeza é natural, gente. Nós podemos, sim, ter tristeza, nós podemos, sim, chorar. E é importante que nós choremos, uma reflexão muito natural. Quando, de repente, eu estou com a minha bexiga inchada, eu estou com vontade de urinar. Se eu ficar prendendo, isso vai me fazer mal. Se eu quero, de repente, evacuar e não dou vazão indo para um local que eu possa vir a fazer, eu também vou ter prejuízos. São questões naturais do nosso corpo, necessidades fisiológicas. O choro também é necessidade fisiológica. O choro, ele traz como se fosse um calmante natural. Você deixa fluir a questão que você realmente está sentindo. Não um choro compulsivo, desesperado, que você não consegue parar. É diferente. Lembra da batida cardíaca? Quando está muito tempo, pode ter noção, pode ter certeza que está em desequilíbrio. Mas quando você está nesse momento e sente necessidade, chore. Chorar não é fraqueza, é recurso. Quando a gente se permite chorar, a gente melhora. Eu não sei vocês, mas quando eu me permito chorar, eu fico muito mais leve. Eu me sinto muito melhor. Por isso que é importante nós darmos vazão às nossas questões fisiológicas e também emocionais. O desequilíbrio sempre vai ser um negócio mais delicado. Porém, é importante que você tenha consciência de que todos nós somos altos e baixos. E esse autoconhecimento, compreender isso é extremamente importante. Olha como é que a falta do autoconhecimento pode ser um inferno na vida de uma pessoa, gente. De verdade. Como o tema é autoconhecimento, acredito que venha totalmente a calhar. Não tinha escrito e nem nada, mas agora veio. E aí é a questão da intuição, como o Alexis falou. Somos intuídos a todo momento. Estamos todo momento tendo questões espirituais envolvendo. Então, sim, Alexis, sempre tem a questão espiritual envolvida. Quando não acreditamos nisso, não quer dizer que não vai acontecer, só é inconveniente, porque aí eu não consigo atuar de uma forma condizente com isso. Se os espíritos sempre vão estar atuando através de mim, se comunicando comigo, tendo algum tipo de participação na minha vida, qual tipo de espírito eu quero que se comunique comigo e que participe da minha vida? Aí vem a responsabilidade de ter esse conhecimento, de fazer com que a minha vibração fique melhor e assim atrair aquilo que realmente eu desejo. Mas eu lembrei de uma situação de um senhor de 73 anos, que eu comecei a atendê-lo, e ele disse que desde os 8 anos de idade, 9 ou 8 anos de idade, ele vinha com uma questão que nunca falou para ninguém. Nunca senti atração por homens, Sauler. Mas desde os 9 anos até mais ou menos os 13, 14 anos, quando eu ia tomar banho, eu me tocava em partes do meu corpo que me dava prazer.
Só que eu ficava tão envergonhado que eu nunca falei isso com ninguém. E eu fiquei pensando, e penso até hoje, se de repente eu não tenho inclinação para ser homossexual. Pô, o que isso tem a ver, Sauler? Para quem não sabe, o dito ponto G do homem é numa região específica, aonde existe muito preconceito que o homem não pode, de repente, ter nenhum tipo de contato ali. Principalmente um homem de 73 anos, na idade dele, na realidade dele, tinha um preconceito gigantesco. Ele estava achando nada contra quem tem a opção de ser homossexual, bissexual, inclusive atendo pessoas dessa forma que são extremamente honradas. A sua preferência sexual não te define. O Cristo em nenhum momento criticou pessoas que eram dessa ou daquela definição em termos de escolha sexual. Se ele é meu mestre, tenho que seguir os ensinamentos dele e não me compete ficar julgando. E aqui é importante demais. Ele não é homossexual, não tem inclinações homossexuais, mas sempre viveu transtornado desde os 8 anos de idade com essa questão, 8 ou 9. E quando eu expliquei para ele o ponto G, ele começou a perceber diferente e se sentiu extremamente aliviado. Olha a necessidade do autoconhecimento, gente. A gente conhecer o nosso próprio corpo, a gente conhecer o que nós somos, como que realmente nós funcionamos. Eu lembrei disso aqui e eu acho que tem totalmente a ver com o tema, porque se você não se conhecer, você pode, de repente, achar que você está em extremo transtorno. E, de repente, nem é. Legal, obrigado, Saulo. É uma coisa, se fisicamente já faz tanta diferença a gente se conhecer fisicamente, quanto mais se conhecer, se autoconhecer psicologicamente, né? Quanto transtorno que a gente não pode evitar. Daniel. A questão que o Sauler comentou, dessa questão do chorar, né? A gente sempre ouviu desde pequeno que, principalmente nós homens, né? Não, homem não chora, homem não pode chorar. Ou quando alguém está chorando, seja homem ou mulher, né? A gente sempre fala, por que você está chorando? Aí há aquela preocupação, e aí pergunta, não chora não. Então, a gente sempre foi tolhido nesse momento, né? do choro. E essa questão que você colocou, né, do se conhecer, né, por que está chorando? Porque para algumas pessoas, né, a gente eu conversei bastante com o Saulo sobre essas questões, né, do conhecimento, do autoconhecimento. Para algumas pessoas o choro é fundamental. E não quer dizer nada, não quer dizer que aquela pessoa está em depressão. Às vezes é só um choro que ela precisa para ela poder se revirar e seguir em frente. E é por isso que essa importância de falar sobre isso, porque a gente tem esse tabu, né, de que não pode chorar, e quando a gente chora, a gente não quer mostrar para ninguém, a gente fica com vergonha das pessoas verem a gente chorando, né? E eu queria que você abordasse um pouco mais sobre essa questão, Saulo, porque para desmistificar isso, né? Perfeito. Até porque é o seguinte, pessoas que têm a consciência de que chorar é um recurso, às vezes ela não quer realmente chorar na frente de todo mundo. E às vezes é um inconveniente mesmo, né? Aí daqui a pouco as pessoas chegam, você não está afim, você só está no momento ali que não está legal, não quer ficar que as pessoas venham te abraçar, te consolar, você não está afim, você só quer chorar. Nesse momento, você está até consciente, eu preciso aliviar essa tensão, que de repente, se eu represar, pode gerar um problema maior, vai de repente num canto, vai no banheiro. Tem pessoas que fazem isso de forma consciente. Estou com uma vontade danada de chorar. Se recolhe, vai no banheiro, chora, volta. Perfeito. Outro. Renovado. Agora você falou uma coisa muito importante sobre a questão do homem. Sim, somos de uma escola que nos ensinaram a não chorar. O homem não chora. O homem tem que ser forte. O homem tem que ser o cara que suporta tudo. E isso acontece. As pessoas ficam tentando, os homens principalmente ficam tentando suportar tudo. Por isso que nós vemos que, em grande parte, homens adoecem e quando são identificadas as doenças já estão em estágios mais elevados. Por quê? Porque não fazem manutenção. Besteira aí no médico? Ih, que bobagem. Sou homem. Qualquer dorzinha eu vou no médico? Qualquer dorzinha? A dor é um sinal, é um alerta. É como se fosse uma máquina.
Se você está, de repente, no seu carro e o seu carro começa a fazer um barulho estranho, você vai falar o quê? Que bobeira, é só um barulhinho? Se acende um sinal de alerta no seu carro, você fala, que nada, é só uma luzinha? Depois, de repente, o carro para. E assim acontece com o nosso corpo, porque o nosso corpo é uma máquina, é uma biomáquina, que fala a todo momento conosco. Tanto que você, de repente, está com um problema que não tem nada a ver com a cabeça, mas a sua cabeça começa a doer, você fica com enxaqueca. Por quê? Porque é um sinal, meu filho, dá ponto, ó, tá ruim aqui, hein? Alguma coisa está acontecendo com a gente. Cuida da gente. Eu sou o corpo, mas você é a mente. Você é o ser intelectualizado aqui dessa conjuntura de corpo e espírito. Então, faz alguma coisa. É tão séria essa questão do homem não buscar ajuda, do homem tentar suportar as coisas sozinha, e quando a gente vê o índice de suicídios, 90% deles são homens. Olha que nível absurdo, olha que taxa. 90% dos suicídios são de homens. Sabe por quê? Porque não busca ajuda, em grande parte das vezes. Nossa, eu estou sufocado aqui e tudo. Vou falar para quê? O que vão me ajudar? Psicologia, psicólogo, terapeuta. Fala sério, vai ficar falando um monte de bobagem? Ou então eu vou ficar falando e nada vai acontecer? O grande ponto é... Vou só concluir aqui rapidinho. O grande ponto é, se nós queremos ser diferentes, se nós queremos realmente atingir um estágio de equilíbrio, nós precisamos fazer estratégias diferentes. Mas desse jeito que a gente vem conduzindo a nossa vida, normalmente nesse patamar de 90% dos homens vindo até cometer suicídio, porque não dão conta, é pesado demais, a gente precisa reavaliar como que nós estamos atuando com as nossas questões emocionais. Desculpa, pode falar aí quem puxou a palavra. Não, era só um ponto que você falou que buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de franqueza, é você ser honesto com você mesmo. Quando você precisa, se você negligenciar você mesmo, você pensa numa represa. Se essa represa ela tem uma vazão de água, a represa não vai acumular e não vai estourar. Se você não tem essa válvula de escape, chega num ponto de transformação, ela vai ser uma transformação cataclísmica. Então, é importante. É o choro, busca de ajuda. A gente vive numa cultura muito repressora, principalmente no papel do homem. Né? E essa é uma coisa que a gente tem que trabalhar, essa masculinidade tóxica. Só esse ping-pong mesmo. Muito legal, Danilo. Eu falo muito sobre essa questão da represa. Não tão bonito quanto você que falou, cataclísmico e tudo. Fala sério, depois aparece e ninguém com essa. Mas é muito legal que a gente consiga perceber até mesmo com essa alusão, que eu falo bastante até. E foi bom não ter falado que você pôde trazer. Uma represa, ela está sofrendo uma pressão gigantesca. Gigantesca. A pressão da água nessa represa é tão intensa que é justo o que o Danilo falou. Se de repente surge uma rachadura, obviamente se não tiver algum escape, se surgir uma rachadura, você pode ter certeza, aquilo ali vai crescer de forma exorbitante ao ponto de romper. E o que acontece quando rompe? Vem numa potência gigantesca, destruindo tudo. E depois de um tempo, calmaria, fluxo, naturalidade. O ponto é, se você ficar represando as suas questões emocionais, sofre uma pressão gigantesca e quando isso vier à tona, vai vir de uma forma tão descontrolada que pode causar destruições. Mas se você já vai tratando, fazendo manutenção, tem pessoas que continuam fazendo o processo terapêutico comigo como manutenção. As grandes problemáticas já foram tratadas, já conseguem viver melhor, mas continuam por quê? Sauler, eu quero continuar porque me faz bem. Eu tenho a possibilidade de repente, ampliar a minha visão sempre que eu converso com você. E esse é um ponto muito interessante. Ela não quer começar a represar para chegar num ponto que ela veio de forma inicial quando entrou em contato comigo pela primeira vez. Esse é um ponto importantíssimo. Então, foi muito bem colocado. Muito obrigado, Danilo, pela sua participação. O cara que riu quando eu falei capiroto, que eu fiquei atento. A Thaís tem uma questão. Desculpa. Depois eu faço a minha questão. Tá bom. Desculpa, Cleide. Não tem problema.
Tu falaste em altos e baixos, né? Como um cardiograma, né? Os picos. Depois falaste em estratégia. E depois a gente estava falando sobre uma represa que explode, né? Então, esses picos, eles são, do meu ponto de vista, são grandes oportunidades de autoconhecimento, né? Tu represou tanto, tu pode ter um pico positivo, uma euforia, e tu pode ter um pico negativo de uma depressão, uma tristeza, né? Uma agonia, numa raiva, enfim. Essa flutuação que a gente passa, que é normal, mas que são, no meu ponto de vista, elementos presentes da vida para que a gente se auto-perceba. Por que eu estou tendo esse pico de euforia? Por que eu estou tendo esse pico de tristeza, de raiva, né? É uma estratégia, quem sabe que tu desenvolve um pouquinho mais para a gente. Legal. É muito condizente com relação às questões dos atritos. Então, agradeço, Thaís, a sua participação, a sua colocação, porque é realmente muito importante que nós consigamos perceber que isso é natural. Mas quando a gente começa a perceber, nossa, eu tenho problemas de fábrica, eu tenho defeitos de fábrica, nossa, eu estou desse jeito, nossa, eu não funciono. Tem uma coisa que é muito importante. Toda comunicação que nós fazemos gera pensamento. Todo pensamento que nós fazemos, que nós temos, gera sentimento. Todo sentimento que eu tenho gera crença. E toda crença é autorrealizável. Que doideira é essa, Sauler? Vamos lá. Se eu começo a comunicar assim, eu não presto, eu não sirvo para nada, eu não consigo concluir nada com exatidão ou com qualidade. Eu começo a pensar nisso. Mas o pensar por si só seria tranquilo. Mas toda vez que a gente pensa em algo, são projetadas imagens mentais. Eu lembro de situações, eu lembro de falas, eu lembro de casos, situações que aconteceram. E vivenciando isso na minha mente, é impossível que você não tenha um sentimento condizente com aquilo que você está vendo. Então você começa a ter um sentimento de autodepreciação, porque você está vendo novamente, revivendo aquela experiência, tendo uma sensação de que você realmente não é capaz, de que você não presta, de que você não consegue nada. Esse sentimento vai se enraizando em nós, saindo de um ponto e tornando uma crença. A crença de que, de fato, você não é bom o suficiente. E essa crença acaba sendo autorrealizável. O que é o autorrealizável? Daqui a pouco você se impede de se lançar a fazer alguma coisa. Por quê? Porque você não é bom em nada. Você acredita nisso. Você não vai conseguir nada mesmo. Para que eu vou me esforçar? De repente você nem vai buscar uma melhoria. Por quê? Eu estou tão consciente de que eu não tenho jeito que nem adianta buscar ajuda. Não adianta eu procurar um profissional, não adianta nada. E esse automatismo vem com bloqueios. Bloqueios de ideias, bloqueio de sugestões, bloqueio de possibilidades. Por isso que é importante que nós tenhamos, sim, essa consciência desses altos e baixos, desses picos, porque nós somos de momentos. Mas quanto tempo você fica nesse momento de euforia ou então de tristeza profunda? A euforia, muitas das vezes, é uma forma de você buscar um mecanismo de defesa para encobrir uma tristeza que você sente. E aí você vê a pessoa, uau, ligada que não sei o quê, mas ninguém sabe quando ela chega em casa. O que ela faz, como ela se sente. E o peso é gigantesco, porque ela vê que ela vive uma ilusão. Alguém viu aqui aquele filme Soul, da Disney Pixar? Inclusive, Caetano e eu fizemos 2 lives falando sobre esse filme, e fica aí a dica, de repente, se vocês quiserem, para depois assistir. Muito bacana que foi, porque a gente desmembrou a questão que estava acontecendo. E Qual tem uma... é o nome do filme? Desculpa. Soul, Alma. Ok, Alma. Tá no Disney Plus. Isso. Perfeito. E aí, é muito legal que tem uma parte, alertas spoilers, tem uma parte do filme que ele olha assim, o que realmente foi a vida dele, ele não enxergava, e ele fala, nossa, minha vida foi uma ilusão. Porque tudo que a gente foca cresce. Mesmo quando a gente foca nas coisas positivas, isso também cresce. Mas a gente sempre tem que ter a possibilidade de ampliar a nossa visão e focando sim no positivo para a gente se sentir energizado, sem esquecer que existem coisas negativas. Não existe vida perfeita. Não existe uma pessoa extremamente equilibrada.
totalmente 100% maravilhosa. Todos nós somos altos e baixos. Todos nós temos as nossas angústias, as nossas mazelas, e essas mazelas não podem ser guardadas. Porque como uma panela de comida que começa a azedar, você guarda no final lá do seu armário, para que você não tenha como saber que ela existe, em algum momento ela azeda mais ainda e começa a chegar a soltar um odor tão absurdo que você mesmo sem vê-la, você consegue perceber. E aí você pega e olha, caraca, essa panela podre aqui, gente, que doideira! Ao invés de você finalmente meter a mão e limpar, você coloca pano de prato, envolve ela, coloca numa bacia, coloca uma coisa qualquer para tampar e guarda de novo. E esquece de novo dela. Daqui a pouco ela volta a apodrecer. Um apodrecimento tão intenso que você não dá conta mais nem de salvar a panela às vezes. Isso é o que nós fazemos com a nossa questão emocional. Isso é o que nós fazemos com a nossa vida em muitas das vezes. Nós não encaramos as nossas questões. Nós não damos a possibilidade de resolução para elas. Focar no problema nunca vai ser interessante, mas saber que eles existem é extremamente importante. A ninguém é defeso saber que o mal existe, inconveniente mesmo seria se nós não soubéssemos, isso está na Bíblia. E por isso que eu gosto muito de estudar a Bíblia. É o lugar onde fala mais de Jesus, é lá que eu vou estar também. Então é importante demais que nós tenhamos a consciência de que os problemas, se não forem com foco na solução, eles não serão resolvidos, não serão solucionados. Deixar para depois pode ser uma estratégia, mas deixar para nunca não é positivo e salutar. Obrigado, Saulo. Vou passar então para a Cleide. Você tinha uma pergunta, né, Cleide? Por exemplo, se você vê então alguém que está precisando de ajuda, como você aborda isso? Como se a pessoa não quer ajuda ou alguma coisa, como que você aborda a pessoa? Qual a sua estratégia, vamos dizer? Para que ela comece a entender que ela precisa de uma ajuda. Né? Uma pessoa está numa depressão. Tá? Alguém que você conhece, a sua família, está numa depressão e você não consegue acessar a pessoa. Né? Ah, não preciso, não tem, estou bem. O que você faria? Muito legal a sua pergunta e muito importante. Porque a gente tem uma cultura muito natural, por conta da doutrina espírita, de temos que respeitar o livre-arbítrio da pessoa. Como é que eu vou lidar com essa questão, então? A gente tem que respeitar o livre-arbítrio. Mas se a pessoa está adoecida, se a pessoa não está funcionando bem, se a pessoa não está conseguindo ter um bom juízo, o livre-arbítrio dela está totalmente corrompido. Ela não vai conseguir ajuizar o que ela quer, o que ela não quer. Eu tive uma experiência muito pesada com um familiar muito querido e amado, aonde, no nível de desequilíbrio, pegou uma faca e se trancou no banheiro. E aí? Vou ficar ali na porta, por favor, e tudo. Meu irmão, dei uma pesada na porta, que eu parecia até um ninja. Só para atenuar a questão aqui. Mas eu dei uma pesada na porta que arrebentei a porta. Depois a gente conserta a porta. Mas, pô, a pessoa está totalmente desequilibrada, entrou no banheiro com uma faca. Você vai fazer o quê? Vai esperar? Então eu fiz isso. E naquele momento, peguei a faca e abracei. Acolhi. Não existe uma pessoa, Cleide, que não queira ser ajudada. Ela pode estar num extremo nível de processo de defesa, que ela está recusando tudo, mas porque acredita que não tem mais jeito para ela. Mas todo mundo quer ser ajudado. Todos nós somos criados para sermos felizes. Todos nós estamos aqui num mundo de provas e expiações para avançarmos. A gente esquece da nossa programação. A gente esquece o que realmente a gente tem que fazer. Porque a dor é tão intensa, tão lacinante, que às vezes a gente não dá conta. Então, numa pessoa que de repente não está querendo receber ajuda, Cleide, a minha sugestão é: se coloque de forma amorosa. Se permita sempre estar disponível para ela, para que ela perceba que ela não está sozinha. Dependendo do nível de criticidade desse estágio, busque ajuda. Mas ela não quer receber ajuda. Num ambiente adoecido, não adoece somente um. Certamente você já está também se adoecendo junto com essa pessoa. E se você for receber tratamento de alguém,
Você vai ter mais ferramentas, artifícios, mecanismos para ajudar essa pessoa através da instrução de um profissional. Se ela não se permite ser atendida de forma direta, mas ela ainda está com você, ela pode receber os benefícios de forma indireta. Até quando? Até ela começar a ter algumas melhorias e assim se permitir ser ajudada. Não tentemos dar conta de tudo. Eu não sou marceneiro. Comprei uma mesa com putz grilo, passo a passo. Suei pra caramba. Me desgastei para conseguir montar o raio da mesa. Sabe por quê? Porque não é a minha profissão. Eu não sou bom nisso. Mas eu me meti a fazer. Fiquei feliz pra caramba. Montei uma mesa. Fiquei feliz pra caramba. Isso mostra o quanto que nós temos que ter o nosso autoconhecimento, as nossas limitações. Não sou bom em tudo. E tendo essa consciência, vou buscar ajuda quando eu não conseguir ajudar 100% como a pessoa precisa. Porém, não nos esquivemos de ajudar. Faça os primeiros socorros, principalmente de forma amorosa e acolhedora. Não julguemos. Você também não sai do lugar? Está aí com depressão e vive dentro do quarto? Isso não vai ajudar. Nos coloquemos no lugar da pessoa de forma empática, por mais difícil que seja. Mas, sem dúvida, isso não vai contribuir. Só vai criar um abismo ainda maior entre você e a pessoa. E, de repente, ela se sente tão mal, porque, além de estar se sentindo um lixo, ela ainda está prejudicando as poucas pessoas que ela ainda se importa na vida, que é você. Enquanto o bombeiro não chega, a gente tem que ir jogando água, né? Também sempre com respeito e com jeitinho, né? Tem que respeitar o limite do outro também. Como o Saulo falou, né? O amor é o que realmente salva, né? Salva a gente, salva o outro. Todos os trabalhos feitos pela espiritualidade nas regiões inferiores, todos os trabalhos que a gente entende. Te ouvi tão baixinho, Daniel. Desculpa. Tá baixo? Peraí. Um pouquinho, tá? Pra mim tá ok. Tá ouvindo bem? Então, a gente às vezes fica, né? Todo socorro, quando ele é feito com amor, ele obtém sucesso. Às vezes, no momento, você não acha que não está obtendo resultado, mas é devagarinho que acontece, né? Esse momento de abraçar, esse momento de escutar, esse momento de, às vezes, só sentar do lado, sem falar nada. A pessoa fica quieta ali, você fica quieto também, mas ela percebe que você está ali do lado, sabe? Então, não é difícil, né? A gente tem que se colocar esse amor em nós para que a gente possa realmente ajudar, né? Se doar. Mas se doar não é de qualquer jeito, é se doar meio imbuído desse amor, né? O amor que Cristo veio nos dizer, o amor que Cristo teve. Ele que era o maior exemplo, ele vinha com esse amor. Quando ele instruía as pessoas, era com amor, era abraçando. Ele abraçava com as palavras, ele abraçava com o olhar, ele abraçava com um abraço mesmo. Então, não tem outra saída, né? É o amor que a gente precisa ter para poder ajudar mais. E é muito legal isso, Daniel, porque é justo condizente com o que fala na doutrina espírita. Espíritos amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Espíritas instruí-vos. De nada adianta você ser um cara extremamente culto, saber um monte de questões se você não tem amor. E aí lembramos também as passagens, as cartas de Paulo, falando sobre a necessidade do amor. Gente, agradeço demais a oportunidade. Me coloco aqui totalmente à disposição para outras oportunidades. Olha só que bicho para frente, né? Já está se convidando. Se precisar, eu tenho o contato do Sauler e recomendo. Agradeço mesmo. Gratidão a todos que contribuíram de forma direta ou indireta. Que Deus possa nos abençoar a todos, a todo momento. E lembremos, não somos super-homem, nem Mulher Maravilha, não temos que ser hiper fortes de suportar tudo. O autoconhecimento é também saber as suas limitações. Para que você possa se permitir ser ajudado, você precisa permitir e se abrir para ajuda. Buscar e achareis. Pedir e recebereis. Bater a porta e abrir-se-vos-á.
Muita paz a todos. Que assim seja. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, querido. E Deus te abençoe. Eu sei que você tem outro compromisso já agora. Fica com Deus. E nós vamos fazer a nossa vibração agora, gente. É só lembrando, se a Cleide puder, seria maravilhoso. E depois da vibração,